Boa tarde, alunos. Como ficou para a nossa semana, né? A estudo da nossa gramática nova, regência verbal. Essa nova gramática que a gente vai falar é bem um pouquinho parecida com a nossa antiga, sobre a regência nominal. O que é a regência nominal? A regência nominal era aquele onde o termo, alguma palavrinha dentro da nossa oração, que era um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, que dependia de outros termos dentro da nossa oração e também regia. O que é reger, tia? É dentro da nossa oração comandar o restante dos termos, ou seja, ele era a peça principal para entender e também era a peça principal para reger, para dizer o que os outros precisavam. Era uma relação de dependência e de ordem, né? Gente, e o que é a regência verbal? Meus amores, a regência verbal ela é o mesmo sentido da regência nominal. Só que diferente da nominal, que são nomes, a regência verbal ela vai vir com verbos. E esses verbos vão fazer a ideia de dependência para o seu complemento e vão fazer também a ideia de reger, de dizer como vai ser o complemento, para fazer sentido a frase. Então, o que a gente vai entender pela regência verbal? São verbos transitivos, ou seja, verbos que precisam de complementos, e esses verbos vão ter que ter a ideia de reger, ou seja, ele diz qual é o seu complemento, o que vai poder para poder completar esse verbo. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a regência verbal, mas para isso a gente agora vai fazer a correção da nossa atividade também, né? Então, a gente percebe que agora os nossos textos vão ser de tipologia dissertativas, ou seja, textos que informam, como esse aqui que a gente acabou de ler, tirado do jornal do programa Globo Rural, né, que está falando sobre uma questão da estação meteorológica, né? Então, aqui a gente está vendo informações, dados, então é uma tipologia dissertativa. Agora vamos para a primeira questão. O assunto do texto. O assunto do texto é a estação meteorológica instalada na propriedade de um agricultor gaúcho. Lembrando que nem sempre as minhas palavras vão estar idênticas com as suas. O propósito é que esteja dentro do contexto, ou seja, faça o mesmo sentido. Letra B. O público a que o texto se dirige. O texto se dirige a todos que trabalham com o plantio. Segunda questão. Há um pouco mais de 8 anos, ele usava o bico da botina. O pronome ele destaca-se refere a quem? Refere-se a um gaúcho, né? Questão número 3. O trecho, assim quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema. Foi reescrito de forma apropriada em... Gente, como é que poderia escrever isso da forma da regência verbal? Lembra que a regência nominal trabalha com a norma padrão? Pois é, a regência verbal, ela também trabalha com a norma padrão. Então, tem que tudo estar de acordo com o verbo. Se o verbo estiver no plural, o seu complemento vai ter que estar no plural. Se o verbo estiver no singular, o seu complemento também, e assim sucessivamente. E aí, o que a gente vai tentar entender? Que a norma mais correta possível da qual o verbo e o seu complemento estejam ligados e corretamente escritos. Então, a gente vai olhar aqui, né? Na opção D está correta. Ó. Desse modo, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema. Então, perceba que essa foi a forma mais correta de falar, tá certo? Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema. Foi reescrito de forma apropriada desse modo, né? A diferença foi essa. Não foi o contudo, porque contudo dava dando ideia de assim, com o resultado, com a conclusão. Isso é o início, né? Portanto, é uma explicação. Não, bastante também não dava a compreensão do que iniciava ali a frase. Então, a forma mais correta era desse modo. Questão número 4. A passagem ajuda a determinar a quantidade de água que a planta necessita. Foi transcrita
incorretamente quanto à regência verbal devido à omissão da preposição. Gente, a preposição ela é muito importante dentro da regência verbal, porque às vezes ela dá o significado diferente para o verbo, e é por isso que a gente tem que ter ideia do que a gente vai complementar este verbo para que a gente não dê respostas, orações de duplo sentido. Lembra que em alguns momentos, por a gente não escrever da forma ou falar da forma mais correta, algumas pessoas entendem um sentido errado do que a gente falar. Às vezes, palavras que a gente queria soar com saudade, suavidade, às vezes soa de forma agressiva. Mas por que muitas vezes isso acontece? Tipo, que a forma correta de estar o verbo, os seus complementos foram erradas. Então, é isso que a regência verbal se preocupa com o sentido do verbo e o seu complemento, para que não dê um duplo sentido essa oração. Porque às vezes uma pessoa fala, olha, será que ela falou com qual intenção? Ou, o que ela quis dizer com isso? A regência verbal ela serve para isso, para lhe dar o propósito daquela oração, mais próxima possível. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora o que foi que deu um entender mais complicado de duplo sentido dentro dessa oração. Ajuda a determinar a quantidade de água que a planta necessita. O que foi escrito incorreto? O de, né? De que a planta necessita. Questão número 5. Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área. Justifica o emprego dos verbos no tempo presente nessa parte do texto. O tempo presente indica as ações que sempre são feitas pelo agricultor quando inicia um plantio. Ou seja, ele não quis colocar no tempo passado, por quê, meus amores? Porque não é algo que se aconteceu apenas no passado, mas que continua a acontecer, está sendo realizado também. Então, por isso que ele utilizou o verbo no presente, por isso está correto, tá certo? Gente, eu queria que vocês entendessem mais ainda sobre a regência verbal, vendo do texto, do livro de vocês as observações, tá certo? E eu queria deixar um outro recado. Semana que vem vai ser a nossa prova. E a nossa prova, a gente vai ter uma revisão sexta-feira. Não faltem, vai ser uma aula online. Gosto muito da participação de vocês, porque vocês aprendem mais. E vai ser uma revisão bem diferente, vai ser em forma de dinâmica, acho que vocês vão gostar. E espero que vocês estejam lá e não se atrasem, tá? Vai ser sexta-feira, às 2h30 da tarde, ok?